A vida inteira nós passamos a correr, mas corremos atrás do quê? É interessante que há uma expressão num livro da Bíblia, que é o livro de Eclesiastes, que fala, talvez uma das palavras que mais aparece nesse livro é vaidade de vaidades, tudo é vaidade e correr atrás do vento. Se você observar, logo depois de Provérbios, Eclesiastes, é um livro que é atribuído ao rei Salomão. Diz o pregador: vaidade, vaidades, tudo é vaidade. Que proveito tem um homem de todo o seu trabalho com que se afadiga debaixo do sol? Capítulo 2, verso 11: considerei todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também o trabalho que eu com fadigas havia feito, e eis que tudo era vaidade e correr atrás do vento, e nenhum proveito havia debaixo do sol. Podíamos achar que Salomão era alguém que tinha desculpas para se sentir frustrado, mas esse homem teve tudo que alguém desejou ter e realizou tudo e mais alguma coisa, mas parece que a meio do caminho se desviou do que era mais importante. Nós podemos correr atrás de muitas coisas e esquecermos do que é principal na nossa vida. E isso não é só para aquela pessoa que está à parte da vida que a gente chama de vida religiosa. É até para nós que nos julgamos cristãos. Muitas vezes estamos a correr atrás de uma série de coisas que depois vai se verificar correr atrás do vento. Há muitas pessoas que durante toda a sua vida correram, mas correram atrás do vento. E eu não quero ser apanhado, depois fazer uma avaliação, afinal eu corri tanto para quê, afinal de contas? Não é que foi a reflexão tardia deste rei Salomão. Queremos conquistar o mundo e acabamos por perder o principal. Queremos conquistar o mundo e nos perdemos. Já Jesus disse: de que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e vier a perder-se. Marcos 8,36, para quem costuma anotar. Quando nós somos jovens, nós temos muitas ambições que são legítimas. Nós buscamos a felicidade. Todos os jovens, todas as pessoas buscam a felicidade. Eu falo para os jovens porque o jovem quer ser feliz. Agora, é importante nós pensarmos o que as pessoas nos vendem como sendo felicidade. E aí é que está o grande problema. Felicidade para algumas pessoas é ter coisas. Felicidade é realizar o sonho do carro próprio, da casa própria. Eu lembro de uma propaganda de um banco que fazia financiamentos para a compra da casa própria. Então via uma pessoa muito feliz dizendo: aqui vou ser feliz. Aí compra a casa e vê que a dívida é tão grande que não dá para ser feliz. As pessoas vendem o que é felicidade. Felicidade é consumir aquela manteiga de barrar gostosa e saborosa ao pequeno almoço. Todos ali estão felizes. Isso é uma imagem de felicidade. Felicidade está ligada a consumo na nossa sociedade. Então as pessoas pensam assim: eu tenho que ganhar dinheiro para comprar estas coisas porque aí eu vou ser feliz. Eu tenho que ganhar dinheiro porque se eu tiver aquelas férias naquela praia paradisíaca eu vou ser feliz. Eu preciso ter dinheiro porque eu preciso ter aquele carro para ser feliz. Nós queremos também estudar muito, porque para algumas pessoas a realização intelectual é tudo. Então, eu quero ser considerado o melhor da minha turma e quero entrar numa boa universidade. Todas essas coisas são legítimas, meus queridos. Sabe? Todas as coisas que nos vendem como felicidade, muitas vezes encerram verdadeiras armadilhas, não é? Agora, é legítimo que você queira trabalhar, ter um bom emprego, ganhar dinheiro. É legítimo que você queira encontrar aquela pessoa que, na sua cabeça, pelo menos vai te fazer feliz. É importante que você seja feliz sem depender dos outros, mas há algumas pessoas que hipotecam sua felicidade em outras pessoas, depois se frustram porque a pessoa não vai fazer ela feliz. Meus queridos, muitas vezes nós buscamos felicidade onde ela não está e almejamos a felicidade como um alvo a alcançar. Eu, quando faço aconselhamento de casais que querem se casar, eu digo que o casamento não tem por objetivo fazer a pessoa feliz. Não busque a felicidade no casamento, busque a unidade com o seu cônjuge, porque a felicidade é uma consequência da unidade, não o contrário. Então, quando as pessoas se focam nas coisas erradas, dá pelo torto, dá frustração, dá desilusão. Há pessoas que fazem tudo por tudo para ter prazer, poder. É aquela coisa, a máxima que o mundo diz: sexo, dinheiro e poder.
concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, soberba da vida. É o que a Bíblia fala, é o termo que diz lá em 1 João. Nós fazemos tudo pelo nosso bem-estar, fazemos tudo para ter mais coisas e mais poder, mas será que esse é o objetivo último das nossas vidas? Talvez você seja uma pessoa sensata, um bom cidadão, não seja dado a exageros e a vícios condenáveis. Mesmo assim, podemos perder-nos com trocas de prioridades e foco na nossa vida. Veja só, Salomão era um homem temente a Deus. Deus lhe apareceu 2 vezes. Deus deu a sabedoria que ele tinha e deu muito mais. Sabe, se você for ler lá no livro de 1 de Reis, capítulo 10, de 14 em diante, você vai ver que ele foi o rei mais rico do seu tempo. Aquilo que se trazia, que se entregava de ouro ao rei Salomão, corresponderia hoje a mais de 20 toneladas de ouro. Eu acho que ele nem sabia o que fazer com tanto ouro, com tanto dinheiro. Ou sabia, porque ele construiu um palácio, construiu o templo de Jerusalém, e mais uma série de outras coisas, comprou cavalos que acho que ele nem pôde testá-los todos. Era um exagero tudo aquilo que aquele homem tinha. Mas também era um homem com um quociente de inteligência elevadíssimo. Era um investigador, era um botânico, era um biólogo, era um grande engenheiro, arquiteto, também era um filósofo e poeta. Quer dizer, as pessoas queriam ter audiência para ter o privilégio de ouvi-lo. Só para você ter uma ideia, o harém de Salomão tinha 700 mulheres princesas e 300 concubinas. Este era um homem que era tudo exagerado. E mais, se você pensa assim, Deus lhe apareceu pessoalmente 2 vezes na vida e, no entanto, ele termina dizendo vaidade de vaidade, tudo é vaidade, correr atrás do vento. Ele foi um grande empreendedor. Se você ler Eclesiastes capítulo 1, no verso 16 até 2, 11, você vai ler que ele fez tudo para ser regido pelo bem-estar, pelo prazer, pelo senso de realização pessoal e tudo mais, e procurou preservar algum bom senso, mas parece que se perdeu nas suas paixões pelas mulheres, se tornou um rei idólatra e no fim da vida até oprimiu algumas pessoas do seu povo que no princípio não oprimia. E sabe, quando faz uma reflexão tardia, você vai lá para o fim do livro de Eclesiastes, é isto que ele diz mesmo, capítulo 12. É por isso que ele faz essa reflexão e chama-nos que somos ainda relativamente jovens. Lembra-te do teu Criador, 12:1, nos dias da tua mocidade, antes que venham os dias maus e cheguem os anos dos quais dirás, não tenho neles prazer. Antes que se escureçam o sol, a lua e as estrelas do esplendor da tua vida e tornem a vir as nuvens depois do aguaceiro, no dia em que tremerem os guardas da casa os teus braços e se curvarem os homens outrora fortes as tuas pernas e cessarem os teus moedores na boca por já serem poucos e se escurecerem os teus olhos nas janelas e os teus lábios com as portas da rua se fecharem, no dia em que não puderes falar em alta voz, te levantares as vozes aves e todas as harmonias das filhas da música te diminuírem, como também quando temeres o que é alto e te espantares no caminho e te embranqueceres como floresce a amendoeira e o gafanhoto te for um peso e te perecer o apetite porque vais à casa eterna e os pranteadores andam rodeando pela praça. Sabe o que ele está a falar aqui? Daquelas final da nossa vida, em que nós já não temos mais apetite, não tem mais o prazer da música, não tem mais a capacidade de caminhar como fazíamos quando éramos jovens, não temos mais a capacidade de levantar pesos, mais nada. Já não enxergamos bem, já não ouvimos bem. E ele diz, porque vais à casa eterna, antes que se rompa o fio de prata e se despedace o copo de ouro e se quebre o cântaro junto à fonte e se desfaça a roda junto ao poço e o pó volte à terra como era e o espírito volte a Deus que o deu. Vaidade de vaidade, diz o pregador, tudo de vaidade. Eu acho melancólico a forma como Salomão reflete sobre a sua vida. Um homem que realizou tanto, que fez tanto, de repente parece que perdeu-se no meio de tudo aquilo. O que acontece? Sabe que às vezes eu fico pensando que nós podemos estar correndo atrás do vento qual Salomão?
Porque Salomão também, de uma certa forma, era religioso, temia a Deus. Mas nós podemos estar correndo atrás de coisas e não daquilo que é mais importante, e perder o nosso foco e a nossa prioridade. Afinal, porque Deus nos colocou neste mundo, nós devemos dotar a nossa vida de significado e dar transcendência àquilo que fazemos na história, para de alguma forma, pela fé, alcançarmos a eternidade. Agora, se Salomão termina tão melancolicamente, eu queria dar um exemplo do Novo Testamento de alguém que terminou brilhantemente. Alguém que escreveu a sua última carta ao seu jovem discípulo, era o apóstolo Paulo, numa prisão romana. Ele escreveu a sua carta, e lá em 2 Timóteo 4,7, ele diz para o Timóteo algo fantástico. Ele diz assim: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé, já agora a coroa da justiça me está guardada, e não somente a mim, mas a todos quantos amam a vinda do Senhor, a qual o Senhor me dará naquele dia. Sabe, o que eu vejo é uma perspectiva diferente de Salomão e de Paulo. Agora, eu fico pensando assim, eu estou correndo atrás do quê? Eu não estou falando só para si, estou falando para mim também. Sabe por quê? Porque dentro do ministério cristão, pastores e missionários podem correr com ambições erradas. Ambição de ter uma grande igreja, ambição de ser uma celebridade na comunicação. Podemos nutrir a nossa vaidade nas redes sociais e coisas assim. Nós podemos correr atrás de coisas e não correr atrás daquilo que é mais importante. Sabe que você, mesmo no ministério cristão, pode estar se enganando, e nós precisamos sondar o nosso próprio coração para ver onde está o foco, onde está o tesouro, porque onde estiver o seu tesouro, ali estará também o teu coração. E isto é para cristão, é para não cristão, é para todos os tipos de pessoa, é para todas as pessoas de todas as idades, é para você que ainda é jovenzinho, adolescente ou até uma criança, para você que está na fase adulto, para que você que está na fase sênior, porque eu quero dizer, porque a Bíblia também diz que aqueles que são justos e temem ao Senhor, ainda na velhice darão fruto. E é isto que faz com que o cristão tenha sempre uma perspectiva alegre, não importa a fase da vida que esteja a viver. Paulo tinha uma perspectiva muito boa da vida. Ele chegou à conclusão, numa certa altura da vida dele, que ele estava correndo na direção errada. E teve a humildade, Deus fez isso na vida dele, de cair em si e dizer assim: não, está tudo errado, eu preciso mudar. Ele conta essa experiência de uma maneira muito simples lá em Filipenses capítulo 3, versículo 7. Veja só o que Paulo fala sobre a sua vida. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e a considero como refúgio para ganhar a Cristo. Sabe, Paulo estava disposto a perder tudo para ganhar o que não podia perder, ganhar a Cristo. Cristo conquistou, mas ele queria ganhar a Cristo, queria Cristo realmente na sua vida. E isso mudou toda a perspectiva de Paulo, porque Paulo se julgava do povo de Deus. Ele diz lá, não é? Ele era judeu de judeus, fariseu da tradição, não é? Ele era circuncidado, ele era irrepreensível segundo a lei, era um homem zeloso da sua fé, mas isso não era suficiente. Isso não o tornava merecedor da salvação. Aí quando ele deu-se conta disso, ele disse assim: isso já não serve para mais nada, eu preciso dar lugar para Jesus na minha vida. Então ele diz: aquilo que era lucro, eu considerei perda para ganhar a Cristo. Nós precisamos, no caso do discipulado cristão, precisamos renunciar a tudo para receber aquilo que nós precisamos receber e que é suficientemente abundante e grande para ocupar tudo que nós temos. E o que passou a ser lucro para Paulo? Volta para Filipenses capítulo 1, no verso 21, e ele vai dizer: portanto, para mim o viver é o quê? Cristo. E o morrer? É lucro, é ganho. Aquilo que antes ele considerava ganho, ele considerou perda para ganhar a Cristo. Agora o viver é Cristo e o morrer é ganho. Quando isso não acontece, nós não podemos ter essa perspectiva.
E sabe o que eu acho bonito em Paulo? Quando ele escreveu esta carta aos Filipenses, ele também estava preso. Mas ele tem uma perspectiva de ainda vir a ser solto em atendimento às orações da igreja. Então ele diz assim: entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que escolher. Ou vou morrer, estar com Cristo, ou vou ficar. Olha só o que ele diz: ora, de um e de outro lado estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Paulo tinha certeza da sua salvação. Todo que deposita a fé em Cristo não é por seu mérito, mas é pelos méritos de Jesus, já é salvo. Então ele diz assim: se eu morrer, eu vou estar com Cristo, e não tem coisa que seja melhor do que isso. É incomparavelmente melhor estar com Cristo. Mas ele diz assim: mas por vossa causa é mais necessário permanecer na carne, e convencido disto, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós para o vosso progresso e gozo na fé. Meus queridos, você tem que colocar uma coisa na sua cabeça: que se estão vivos é porque Deus tem um propósito para a sua vida. É o progresso das pessoas, da fé e do reino de Deus. O que você está fazendo com o seu tempo, seus dons, talentos e recursos, enquanto o Senhor Jesus não te chama? E isso não é só para nós adultos ou anciãos, é para o jovem também. Nós não sabemos o dia de amanhã. Nós pensamos que o coronavírus só pega em gente de mais de 65 anos, mas as jovens nas UTIs iam morrer. Nós não podemos ser irresponsáveis, mas devemos viver a vida para o Senhor. Viver é Cristo, o morrer será lucro, não importa se seja amanhã ou daqui 20, 30 anos. Qual é a perspectiva com que nós estamos a viver as nossas vidas? É legítimo que você queira ter um bom carro, uma boa casa, uma boa carreira, casar-se bem, ter filhos, constituir família. Tudo isso é legítimo, mas para quê? Qual é o fim último de tudo isso? A quem pertence o seu carro, a sua casa, a sua família? Não pertence a mim, aquilo que sou, e aquilo que tenho não me pertence, é tudo do Senhor. É fruto da graça dele e deve ser para a honra e glória do nome dele. É só assim que aquilo que eu faço hoje se veste de transcendência e alcança a eternidade. Nós devemos pensar como Paulo, convencido de que Deus vai me dar vida, eu vou viver para o progresso da fé. É isso que ele faz. E quando o Senhor me chamar, olha, amém por isso. Que grande perspectiva. Com o tempo, a nossa juventude vai avançando, e aí a gente vai se tornando mais adulto, vai sentindo as dificuldades próprias da nossa idade. Como Paulo via isso? Olha só, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 16 em diante. Paulo, já na sua fase adulta, também vê, como nós, quando estamos na fase adulta, sentimos algumas limitações. Enfermidades, algumas limitações da própria idade. E ele diz o seguinte: por isso não desanimamos, 2 Coríntios 4,16. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda a comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, as que se não veem são eternas. O essencial, o importante, o perene, o que permanece para sempre, não é visível aos nossos olhos, mas é visível a um coração que enxerga com os olhos da fé. E é isto, Paulo precisou ficar cego para enxergar. E quando ele passou a enxergar claramente, ele disse assim: aquilo que era lucro, considerei perda para ganhar a Cristo e ser achado nele. É isso que nós precisamos. Quando Cristo nos chamar, seremos achados nele. Eu tenho uma palavra para cada um de vós. Ao jovem eu digo: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os dias maus, nos quais dirá: não tenho neles prazer. Você deve viver bem, você deve se alegrar bem, mas lembra-se que de todas as coisas Deus te pedirá conta. A você que é adulto eu digo: corra a carreira cristã com perseverança. A você que é ancião eu digo que se você é o justo que florescerá como a palmeira, e ainda na idade anciã dará fruto ao Senhor. Para tudo Deus tem um propósito na vida. Viva de modo que realmente não tenhamos arrependimentos tardios. Hoje é tempo de nós refocarmos a nossa vida, é lutar e é esforçar, mas não sem meta, como diz Paulo, não como desferindo golpes no ar. Mas qual é a meta?
A meta é chegar à presença de Jesus. A meta é dizer, ouvir dele: servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre muito te colocarei. Não perca a meta, não perca o alvo, não perca o sentido da vida. Ainda é tempo de você parar e refletir. Você que é jovem, você que é ancião, você que é adulto, reflita na sua vida. Não deixe o mundo te enganar, porque elas vão passar que felicidade é isso, mais aquilo, compre isso, faça aquilo, e você vai fazer tudo, e você vai dizer assim: epa, corri atrás do vento. Não corra atrás do vento. Vá ao encontro de Jesus, e Ele vai encher a sua vida de significado, propósito e poder para realizar aquilo que Ele quer realizar através da sua vida. Nós não devemos viver de nós para nós mesmos, mas nós que somos cristãos devemos viver para aquele que por nós morreu e ressuscitou e pode nos dar vida plena e abundante, hoje e para toda a eternidade. Não perca o seu foco, não perca o seu tempo. O tempo é uma dádiva preciosa. Seus dons, seus talentos, sua saúde, sua família, seus recursos são dádivas da graça de Deus que devem ser usados para a honra e para a glória de Deus. Para que você, ao contrário do que disse Salomão, não diga ao final dos seus dias: vaidade de vaidade, tudo foi vaidade e é vaidade, e correr atrás do vento. Mas diga como Paulo: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos quantos amam a sua vinda. É isto que você deve orar, é isso que você deve almejar. O viver é Cristo, o morrer é estar com Cristo. Estou com Ele aqui e estarei com Ele lá. Que seja esta a nossa vivência, que seja esse o nosso foco. Amar a Jesus e dizer que o amamos não só com palavras, mas com a nossa própria vida. Que Deus nos abençoe.